coroa que haverá de ser colocada nas nossas cabeças no céu é fabricada nas oficinas da terra. O nosso jeito de agir, de pensar, de tratar as pessoas, de cuidar dos pobres e dos enfermos, onde nós caminhamos, que nós haveremos de construir essa coroa. Nosso libertador, que escolheu o Padre Eustáquio, seu servo, para viver e anunciar seu amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de agosto, trazendo o testemunho de vida e santidade do beato Eustáquio van Lieshout. Seja muito bem-vindo a você que conhece o Brasil Terra de Santos agora, através desse vídeo. Também temos nosso perfil no Instagram, no Facebook. Temos as entrevistas antigas pelo podcast também, nas principais plataformas. Então, você tem a chance de acompanhar, conhecer todos aqueles que estão em causa de beatificação e canonização no Brasil e aqueles também que viveram em missão no Brasil, como é o caso do nosso beato de hoje, não é? Então, também compartilhe essa entrevista, curta, e assim essa entrevista também chega a cada vez mais pessoas. Para nos ajudar hoje, nós temos a presença do Padre Vinícius. Padre Vinícius, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Peço, assim como a nossa tradição, que o senhor se apresente, conte um pouco dos trabalhos pastorais do senhor. Muito bem-vindo. Muito obrigado, uma grande alegria participar nesse Brasil Terra de Santos. Eu sou o padre Marcos Vinícius Maciel, eu sou da Congregação dos Sagrados Corações, sou conhecido como Padre Vinícius. Atualmente tenho a alegria e a graça de ser o vice-postulador da causa do Padre Eustáquio no Brasil. Trabalho já há alguns anos nesta causa, mas pessoalmente sou devoto do Padre Eustáquio desde a minha infância, nascido e criado no bairro Padre Eustáquio, e tenho assim um grande amor e veneração, porque foi através do exemplo do Padre Eustáquio que eu senti o chamado para a vida religiosa e consagrada e entrei na mesma congregação dele, a Congregação dos Sagrados Corações. Tenho 62 anos e resido na casa provincial da congregação em Belo Horizonte, que fica junto ao santuário da Igreja do Padre Eustáquio. Muito bem. E então, Padre Vinícius, a nossa história começa lá em 3 de novembro de 1890, que é a data de nascimento do Padre Eustáquio, né? Que não nasceu com o nome Eustáquio. Então, assim, para a gente entender qual é o contexto, né? Em que país ele nasce? Era uma pessoa de uma família rica, pobre? Em que contexto nasce Eustáquio? Padre Eustáquio nasceu no sul da Holanda, na região da Brabância. Justamente o sul da Holanda faz fronteira com o norte da Bélgica, a Bélgica também, o norte Brabante. E nessa região havia a grande devoção, a grande inspiração de um sacerdote que havia falecido em 1889, quase um ano antes do nascimento do Padre Eustáquio, São Damião de Molokai. São Damião de Molokai é um jovem belga que, por 16 anos, quando ele tinha 33, ele entregou a sua vida ao serviço dos leprosos na ilha de Molokai. Isso causou uma grande admiração e uma grande comoção pela sua morte tão jovem, aos 49 anos. Ele contraiu a lepra e faleceu. Então, havia entre a juventude católica, entre os coroinhas, os adolescentes daquela época, tanto da Holanda quanto da Bélgica, o desejo de ser como novos Damiães, missionários que iriam também enfrentar a sua Molokai. Então, é nesse contexto que nasce o menino Humberto, com seu nome de batismo, filho do senhor Guilherme e da dona Elizabeth. Ele teve muitos irmãos, dos seus irmãos, 3 foram religiosas, e ele então entrou na Congregação dos Sagrados Corações quando tinha 15 anos, em 1905, e segundo o costume, até o Concílio Vaticano II,
Quando a pessoa se tornava religioso de uma congregação, trocava-se o nome. Então, o menino jovem Humberto recebeu o nome de Eustáquio. Assim foi, então, a origem do nome e também o nascimento do Padre Eustáquio. Certo. E nesse contexto da época, né, os meninos ali na adolescência entravam nas congregações, e para a gente entender também qual o carisma, né, da Congregação dos Sagrados Corações. A Congregação dos Sagrados Corações é uma congregação que foi fundada durante a Revolução Francesa. Nosso padre fundador e nossa madre fundadora, ambos foram condenados à guilhotina, se conheceram na prisão e foram livres, não chegaram a ser assassinados, graças a Deus, e com esse ideal de levar o amor redentor de Jesus, ao qual o coração de Maria se associou de forma extraordinária, pelo sim da Anunciação. Desta forma, a Congregação dos Sagrados Corações nasce num contexto de uma igreja em total necessidade de organização e de apoio para todo tipo de trabalhos. Então, a congregação nascente, a pequena congregação de homens e mulheres, procurou servir a igreja em tudo que ela necessitava. Então, na verdade, a nossa fundação a nossa vocação é levar o amor dos Sagrados Corações a todo o mundo e nós vivermos e morrermos neste serviço. Desta forma, nós nos colocamos a serviço da igreja, das dioceses, para as obras que forem necessárias, principalmente as paróquias, mas também trabalhamos em escolas, trabalhamos no serviço em situações especiais, como as pessoas rancenianas, temos também fazendas de recuperação de drogados, temos obras nessa linha da recuperação da pessoa, diretamente ligada com o ideal da reparação também do Sagrado Coração de Jesus. Certo. E voltando aqui um pouco mais para essa linha da história, em 1914 eclode, né, a Primeira Guerra Mundial. Eustáquio já estava ali no noviciado, na congregação, e ele tem um papel importante, assim como a congregação, assim como tantas congregações e religiosos tinham um papel importante na guerra, né, em relação principalmente à acolhida, né, daqueles tantos vitimados pela guerra de alguma forma, não é? Então, como é a atuação dele nesse período, né? Como é esse período também dele na própria congregação, no noviciado, né? Que depois vai chegar a emitir os votos, a ser ordenado sacerdote. Como é esse período na vida dele? Um detalhe muito interessante é que o desejo dos jovens era de ser um novo Damião. E a congregação, então, adquire a casa da família de Damião. O noviciado da congregação, daquela região da Europa, não só da Holanda, da Bélgica, da França, ele é transferido para a casa onde nasceu São Damião de Molokai. E em 1914, o padre Eustáquio estava em Tremelo, na Bélgica, uma cidade próxima a Lovaina, e ali ele estava fazendo o noviciado. Como começou a guerra, ele ainda era bastante jovem, então ele deve retornar para a sua casa e depois, mais tarde, vai recomeçar o noviciado na Holanda mesmo. Depois de terminar o noviciado, logo em breve, ele é ordenado sacerdote e vai trabalhar com os refugiados da guerra. Havia um grupo grande de vidraceiros que eram refugiados na fronteira da Holanda com a Bélgica, e o padre Eustáquio, como sacerdote, exerceu de forma extraordinária e generosa o serviço àquelas pessoas, de tal forma que o rei da Bélgica o condecorou com a comenda de cavaleiro da Bélgica. Então, desde a sua presença na Holanda, desde o início do seu ministério, ele foi reconhecido como um
grande pastor, um sacerdote zeloso e muito próximo dos seus fiéis. Sim. Mas, assim, ainda que a caridade em qualquer ponto da vida dele tenha sido sempre marcante, um dos grandes sonhos dele era partir para a missão, né? Missão assim como Damião de Molokai, né? E surge essa realidade do Brasil, né? De ser missionário no Brasil. Como chega, né, esse convite à congregação e como é esse período inicial do Brasil de alguém que não falava nada de português, não era um tempo que não tinha, né, os países não tinham praticamente nenhum contato nesse sentido de saber informações, grandes informações sobre um outro país, principalmente um país tão distante, um outro continente. Então, como é esse período entre a chamada, né, da congregação para vir ao Brasil, também dessa chegada que não foi tão simples assim, né? Como nós falamos, a importância de São Damião é muito grande no coração desses jovens, e eles todos desejam ser missionários para entregar a sua vida para o serviço do Evangelho. E isso fez também com que houvesse um grande número de vocações na Holanda, e permitiu, então, que a congregação se abrisse aos pedidos de outros países para enviar missionários. Então, a província holandesa da Congregação dos Sagrados Corações, primeiramente, enviou missionários para a Indonésia e depois desejava enviar missionários para a América do Sul. Por isso, escolheu Eustáquio, Matias e Gil para irem para a Espanha. Eles foram para a casa da congregação em Miranda de Ebro, e ali eles começaram a estudar o espanhol. Nesse tempo, o superior da congregação na Holanda começou a receber e manter contatos com bispos do Uruguai, da Venezuela, da Argentina, que estavam desejosos e necessitando de missionários que pudessem ajudar na evangelização. Uma irmã belga da congregação do Sagrado Coração de Maria de Berlar, a irmã Madre Blandina, que era superiora no Brasil, fica sabendo dessa possível vinda dos padres holandeses e avisa ao bispo Dom Lustosa que estava necessitando de sacerdotes para escolas, para santuário e até para ser capelão das irmãs. Assim, Dom Lustosa faz contato com o superior e, finalmente, Padre Eustáquio, Padre Matias e Padre Gil são chamados da Espanha, porque o destino já não era mais de língua espanhola. Só que não havia tempo para estudar o português. Eles tiveram que se virar com o latim que tinham. Logo, no início do ano de 1925, eles foram enviados para o Brasil e aqui chegaram no porto do Rio de Janeiro, foram acolhidos pelos padres premonstratenses. Dali, o superior que os acompanhava, o padre Norberto, foi até Uberaba encontrar-se com o senhor bispo, hoje venerável, Dom Lustosa, e então ficou tudo acertado que a congregação iniciaria seus trabalhos a partir do Triângulo Mineiro. Sim, numa região muito simples, né? Que talvez até refletisse um pouco ali a terra de nascimento do Padre Eustáquio, porque era uma assim de configuração de, não era uma configuração de cidade, não é? Eram povoados ali, não é? Uma região muito simples. Então, quais foram os trabalhos desenvolvidos ali? Porque não era só uma questão religiosa, né? Mas também uma questão social, porque ali precisava construir uma infraestrutura mínima para poder bem acolher as pessoas em todos os aspectos, não só religioso, mas também o social. Então, como foi esse início de trabalho dele? O acordo que foi feito é justamente respondendo a uma necessidade, como você disse, social. Na cidade de Araguari estavam estabelecidas as Irmãs do Coração de Maria de Berlar. Elas fundaram uma escola, um colégio para meninas, mas havia necessidade de um colégio para os meninos.
Na cidade de Patrocínio, próximo dali também, havia uma grande necessidade, um apelo por causa do seguinte: em 1924, a missão presbiteriana fundou na cidade de Patrocínio um colégio misto, um colégio inglês, o colégio Patrocínio College, e as famílias ficaram preocupadas porque não havia outro colégio em ter que mandar os seus filhos para um colégio protestante, o que naquela época era ainda mais um problema muito sério. Então, foi pedido pelo povo de Patrocínio que o senhor bispo conseguisse sacerdotes e religiosas para fundar os colégios. E na cidade, no povoado chamado Água Suja, tem esse nome porque a água do rio era muito revirada pelos garimpeiros, uma região muito rica em diamante, ouro e pedras preciosas. Então, a água do rio estava sempre revirada, por isso era chamada cidade, povoado da Água Suja. Ali havia uma devoção muito grande a Nossa Senhora da Badia, e eles haviam recebido, no final do século anterior, final dos anos 1800, uma imagem de Nossa Senhora da Badia, vinda de Portugal, e havia uma grande devoção a esse oráculo de Nossa Senhora, e dessa forma era necessário restaurar a devoção, restaurar a festa, construir um novo santuário e também um colégio. Então, quer dizer que a congregação ficou encarregada, primeiro, da paróquia de Água Suja, que chegou a incluir Monte Carmelo, Indianópolis, Nova Ponte, a construção do próprio santuário, a escola Dom Eduardo, em Água Suja, o ginásio Dom Lustosa, em Patrocínio, e o colégio Regina Pastes, em Araguari. Esse foi o começo da missão, e o padre Eustáquio foi encarregado de Água Suja. Ele foi, então, o construtor do novo e atual santuário de Nossa Senhora da Badia e também o encarregado pela escola Dom Eduardo. Sim, e ele também acabou sendo conhecido, hoje é conhecido como o missionário da saúde e da paz, né? E saúde é um tema, os enfermos, né? É um campo muito importante da missão dele, né? E ele ficou muito famoso por suas bênçãos, né? Como se dá essa questão das bênçãos que depois vai, digamos assim, perpassar por todo o ministério dele, não é? Porque depois as pessoas, ele vai sendo cada vez mais reconhecido e reconhecido, e isso vai influir bastante na atuação, na própria atuação dele perante o povo. Como se dá essa questão das bênçãos, né? Como isso começa, justamente começa nessa cidade da Água Suja, que depois vai modificar o nome para Romaria, né? É muito admirável como que o padre Eustáquio, sendo um missionário holandês, ele teve uma atenção muito grande, uma capacidade de ouvir o povo. Ele vivia num lugar onde não havia nenhum recurso de saúde. As cidades maiores estavam a mais de 100 quilômetros de distância. E ele percebeu, então, a necessidade de ele mesmo ser, para o seu povo, alguém que cuidasse da saúde. Para isso, ele estudou e, principalmente, ouviu o ensinamento dos mais antigos para conhecer as ervas e como poderia, através de chás e outros tratamentos naturais, cuidar das pessoas. Padre Eustáquio tem sempre essa característica, em todos os lugares onde ele passou, de não ser um padre distante, de não ser um padre que ficava lá na igreja esperando o povo, mas era um padre que ia até as famílias, um padre que ia até as pessoas, que estava próximo às crianças e que principalmente cuidava dos pobres e dos enfermos. Então, através disso, ele adquiriu um livro de estudo, um herbário, né, sobre as ervas. Ele plantou uma horta que até hoje existe lá na cidade de Romaria, próximo ao santuário. Ele fez uma horta e ele começou, então, a cuidar das pessoas nessa perspectiva do tratamento natural.
e, junto com isso, as bênçãos. E Deus deu a ele o grande dom da cura. Então, além e para além do tratamento proposto, há muitos relatos, já na cidade de Romaria, que através da bênção que o padre Eustáquio dava, que ele fazia questão de insistir que não era nenhuma bênção especial ou fora do ritual oficial aprovado pela Igreja. O padre Eustáquio sempre foi um filho fiel que seguia a liturgia e as orações da Igreja sem invenção de moda. Não era nenhum chamado para Eustáquio, mas era sempre o segmento de Cristo. Então, o padre Eustáquio sempre foi um sacerdote fiel que procurava levar as pessoas para Jesus. E, nesse sentido, ele foi agraciado com despertar de tal modo a fé nas pessoas que suas bênçãos realizaram prodígios extraordinários. Sim, e é muito interessante o senhor falar dessa questão desse livro, não é, do herbário, né? Porque também traz uma humanização ao serviço dele, não é? Porque para as pessoas não confundirem com o que ele fazia com uma mágica, não é? Exatamente. Não era nada disso. Não era... Era uma região que não tinha médico, né? Era uma região onde os padres, os missionários eram basicamente os responsáveis por praticamente tudo, né? Naquele sentido. Então, ele também utilizou do conhecimento popular, da sabedoria das ervas, para também fazer esse trabalho que é muito edificante, porque evidentemente que, claro que as curas, né, o dom da cura é uma grande graça de Deus, mas ele também não contava somente com a graça de Deus nesse sentido de quase de ser uma mágica, não, mas ele também tinha o seu lado humano, não é? Tinha o seu lado que fazia com que ele fosse de fato uma pessoa, porque também às vezes a gente olha os dons daqueles santos, não é? Daqueles que estão em causa de beatificação e canonização, e parece que é uma vida mágica, não é? Parece que estralava os dedos e tudo acontecia. Não era exatamente assim, não é? A gente não pode romantizar, digamos assim, a história dos santos, porque elas são feitas de muitos sacrifícios, de muita entrega, de fato, a Deus, mas também ao serviço aos irmãos, né? Só que hoje, só para a gente ter noção, quem não conhece Romaria, Romaria é uma cidade pequeníssima ainda, tem lá os seus 3.500 habitantes, 4.000 habitantes, mais ou menos isso. Então, a gente entende também como era um lugar pequeno naquele momento, né? Porque se hoje tem 3.500 habitantes, imagina também naquela época, ainda como o senhor falou, fosse uma região de muita passagem por conta do garimpo, não é? Mas essa fama dele começa a crescer em toda a região, né? Não só naquela cidade, não só para os seus habitantes, e isso faz com que o ministério dele vá por caminhos, digamos assim, não esperados, porque ele começa a ter uma fama muito além daquilo que se poderia imaginar, não é? E isso acaba causando uma série de modificações, uma série de questões ali para a própria região. Eram muitas pessoas que vinham em busca de falar com ele, como o senhor disse, né? Ele era uma pessoa que ouvia muito bem as pessoas, as necessidades, e muitos vinham em busca de um aconselhamento, em busca de uma necessidade médica, em busca de uma cura espiritual. Então, como essa fama dele, né, fez com que ele tivesse até que sair, não é, dessa cidade, e como foi essa saída que, digamos assim, foi bastante dolorosa para aqueles na época, até o povo se rebelou em relação a isso. Como é esse momento? A saída dele de Romaria é uma epopeia. Primeiro que ele ficou 10 anos na cidade e foi uma transformação do ponto de vista humano, espiritual, de desenvolvimento cultural
A presença dele, como as pessoas diziam, como nós encontramos nos testemunhos escritos, ele foi para eles um pai, um médico, um professor, um pastor, alguém que cuidou e estimulou a vida dessas pessoas de forma muito profunda. Quando chegou a notícia de que ele seria transferido, as pessoas se revoltaram. Então, houve coisas muito curiosas, como, por exemplo, cercar a casa paroquial, invadir a casa paroquial, cercar os padres que iriam levá-lo, furar os pneus dos carros e, por último, quando viram que não tinha outra saída, arrancaram os mataburros. Imaginem o que significa uma comunidade arrancar o mataburro, que é a ponte, né, de ligação para aquele lugar, para que o padre não saia. A tal ponto que, para cumprir a ordem que ele devia ir para São Paulo, ele saiu a pé, porque não tinha mais mataburro para os carros passarem, e foi pegar o carro do outro lado, aonde o esperavam para levar para Araguari, e daí ele tomar o trem para São Paulo. Foi dessa forma a saída dele. Sim. E ele chega em São Paulo, né? Desconhecido, né, para a região aqui de São Paulo, e também num lugar de muita falta de estrutura, né, aqui em São Paulo, naquela época, e que as pessoas, digamos assim, estão um pouco desconectadas, né, da igreja, da vida religiosa. Então ele tem esse esforço também, depois de tudo aquilo que ele ajudou a construir, né, lá em Romaria, ele chega aqui para começar um desafio também do zero, né, assim como ele encontrou lá no início de Romaria. Então, como é essa chegada aqui em São Paulo e como ele faz também para encantar esse povo, que até então, pela vida, né, pelas dificuldades da vida, digamos assim, estava desconectado dessa realidade da fé, né? Novamente acontece esse fenômeno extraordinário que chama a atenção, que é o fato dele ser um padre próximo, um padre que chegava até as pessoas nas suas necessidades humanas e, com isso, chegava até o seu coração e cativava sua alma para Jesus. Então, isso se repetiu em São Paulo. Além disso, ele foi, nesse período, ele foi de férias para a Holanda. Não era costume que os missionários tivessem férias, mas, quando eles se despediam para nunca mais voltar. Mas 10 anos depois da chegada do Padre Eustáquio no Brasil, houve uma norma na igreja, na congregação, que permitiu que, depois de 10 anos, os missionários poderiam ir visitar sua família. O Padre Eustáquio foi recebido na Holanda como um herói. Era uma glória para uma família holandesa ter um filho sacerdote e ainda mais um missionário. Bom, Padre Eustáquio ganhou aí na Holanda uma visita, uma romaria até a França, no santuário de Nossa Senhora de Lourdes. E de lá, pensando no seu povo, ele colheu uma garrafa d'água, água benta de Lourdes, e levou para Poá. Chegando a Poá, foi feita uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. É bom lembrar que a paróquia tinha o título de paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E o Padre Eustáquio, então, avisou ao povo que ele colocaria um pouquinho de água benta, misturando na caixa d'água, até que essa água naturalmente acabou. E o Padre Eustáquio avisou que, a partir daquele dia, a água seria abençoada por ele mesmo. A água de Lourdes também foi abençoada por um sacerdote. Só que correu a notícia que a água abençoada pelo padre estava fazendo milagre. E, através da imprensa, isso correu por São Paulo afora e correu pelo Brasil. Então, em Poá, vai acontecer um grande fenômeno. Primeiramente, o Padre Eustáquio tinha uma preocupação enorme em atender a sua paróquia, atender aos seus paroquianos. Mas acontece que, por causa das bênçãos e por causa dos aconselhamentos que as pessoas pediam a ele, gente que vinha de longe, os trens não comportavam por trazer gente que chegava a ser o dobro da população local. Agora, você imagina
a situação, uma cidade receber num dia o dobro da população sem nenhuma preparação. Então, não havia água, não havia alimentos, não havia sanitário, não havia como fazer. E isso não foi um dia, foi um mês, foram 2, foram 3, até que a situação se tornou insuportável. E acabou tendo que o Padre Eustáquio ser transferido. Inicialmente, o governador tinha conversado com o bispo para encontrarem uma solução. Já que eles estavam numa cidade pequena, próxima a São Paulo, e a congregação tinha uma paróquia na capital, pensaram que, levando o Padre Eustáquio para a capital, a situação ficaria mais tranquila. Por quê? Uma vez que, ali em São Paulo, a coisa poderia ficar um pouco mais diluída. Ao contrário, eles pensavam que haveria mais ordem, que as pessoas iam menor quantidade por dia, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Agora que ele estava em São Paulo, que não precisava dos trens do subúrbio para chegar até o Padre Eustáquio, em pouco tempo, em uma semana, já foi considerado impossível a presença do Padre Eustáquio ali. E aí ele começou uma vida de verdadeira peregrinação. Ele teve um tempo no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele foi chamado, foi pedido pelo próprio bispo a se retirar, foi para Campinas, foi para onde também houve uma grande confusão. Ele ficou hospedado na casa do senhor bispo, e o bispo pensava que, estando ali na sua casa, estaria protegido. Ao contrário, o povo arrancou as grades do jardim da casa e invadiu a casa do bispo. Padre Eustáquio teve que sair correndo pelos fundos. Assim foi em Ribeirão Preto, assim foi em todo lugar onde Padre Eustáquio passou. Ele esteve, inclusive, vale a pena destacar, que foi nessa época que ele passou pela cidade de Campos do Jordão, onde também a congregação tinha uma casa. E ali houve um encontro muito importante. Estava muito doente o padre Vitor Coelho de Almeida, o famoso padre Vitor, futuro padre da Rádio Aparecida. E o Padre Eustáquio abençoou o Padre Vitor e disse a ele que ele faria uma missão e uma obra muito maior do que a do próprio Padre Eustáquio. Padre Vitor ficou curado, teve sempre uma grande devoção ao Padre Eustáquio. Na cabeceira do Padre Vitor estava um quadro do Padre Eustáquio, e o Padre Eustáquio, além daí, voltou ao Rio de Janeiro e chegou-se, então, à conclusão que ele precisava ficar escondido. Então, o nome dele foi trocado para Padre José, e ele foi levado para uma fazenda, o Aras São José, na cidade de Rio Claro. Ele ficou ali um pouco de tempo escondido, mas não foi nada resolvido. O povo o redescobriu, ele abençoou, novas curas aconteceram, novas conversões, e, finalmente, pensou-se até na transferência do Padre Eustáquio para outro país. Mas os padres do ginásio Dom Lustosa, lá de Patrocínio, que ele ajudara a fundar em 1927, se dispuseram a recebê-lo. Padre Eustáquio recebeu dos superiores ordens muito expressas: proibido fazer milagres, proibido atender o público, a não ser no confessionário, e celebrar uma missa por dia na capela de Santa Luzia, que naquela época era considerada retirada do centro da cidade. Padre Eustáquio foi para ali, ficou 4 meses em Patrocínio, foi muito obediente. No final desses 4 meses, ele foi ajudar o padre da cidade de Ibiá, ajudou também as cidades de Pratinha e Campos Altos, tudo isso na região do Triângulo Mineiro. E, finalmente, o senhor arcebispo de Belo Horizonte, pedindo à congregação que assumisse uma paróquia na periferia da cidade, aceitou que Padre Eustáquio fosse o pároco daquela cidade. Então, em 1942, em abril, o Padre Eustáquio chegou para a sua última missão no Brasil, que foi a futura paróquia dos Sagrados Corações, na então Vila Celeste Império, que depois da chegada dele
tudo ganhou o nome de Padre Eustáquio. Sim, e só antes da gente entrar nesta última fase da vida dele, né, que vai ser inesperadamente breve, todas essas imposições dos superiores, todas essas mudanças, né, o que que tem talvez de registro, como ele viveu todo esse momento? Porque não deve ter sido simples, porque para ele, como o senhor disse, não é, estar próximo ao povo era uma parte fundamental da vida dele, não é? Era onde ele sentia realmente o ministério dele sendo plenamente exercido. Então, como foi ele viver todo esse período de tantas mudanças, de certo até afastamento do povo? Ele viveu verdadeiramente exilado, né? Tanto em Rio Claro como em Patrocínio, o objetivo era realmente esse afastamento. E essa pergunta é muito interessante, porque nós temos registros de cartas muito refletidas do Padre Eustáquio a respeito dessa situação. Então, há várias cartas, mas uma principalmente, em que ele se dirige aos superiores na Holanda e em Roma, e ele diz que sente a grande vocação de ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos, como um ideal inspirado por Deus. E ele sente também que estas curas, que na verdade não são nada, porque elas são apenas um instrumento para que o mais importante, que é a conversão das pessoas, aconteça. Mas, vendo-se privado de poder prestar um serviço normal no meio do povo, pela fama que cresceu, ele pede aos superiores para ser transferido para algum país onde a congregação tem a sua missão. Ele até sugere o Chile ou Portugal. Nós temos comprovação documental de que o Padre Eustáquio foi aceito pelo cardeal de Lisboa e esteve tudo muito bem preparado e organizado para que ele fosse para Lisboa. No entanto, nesse período em que as cartas iam e vinham durante a Segunda Guerra Mundial, tudo demorava muito. Então, quando os padres na Europa, o superior em Roma, acreditavam que Padre Eustáquio estava chegando para assumir uma missão em Lisboa, aqui no Brasil ele já tinha assumido a cidade, a paróquia, em Belo Horizonte. Ele assumiu em abril, as notícias oficiais só vão chegar à Europa, por causa da guerra, como eu falei, no final do ano, em novembro. Como que o Padre Eustáquio viveu isso? Também temos que ler o que ele escreve e o testemunho dos colegas. Em primeiro lugar, em perfeita obediência. É claro que tudo isso provocava nele uma dor na separação. Tudo isso provocava nele um empecilho para que ele vivesse a sua vocação. Por um lado, um aspecto muito humano e muito bonito, que são as cartas do Padre Eustáquio para os seus antigos paroquianos. Cartas muito culturais, muito gostosas de ler, em que ele escreve para as senhoras do Triângulo Mineiro, que está com saudade do doce de leite e do pão de queijo, em que ele expressa como ele gosta da culinária daquela região, como ele sente falta dos passeios por aquela região lá do Triângulo. Então, é bem interessante isso. Depois, também, o envolvimento dele com as pessoas e com as famílias por onde ele passava. No Rio de Janeiro, fez grandes amigos, frequentava e era amigo da família da famosa menina Odetinha, né? Ele tinha muita ligação com a família da Odetinha. Então, o Padre Eustáquio era um homem de relações fáceis, próximas e duradouras. Era um homem de muitas amizades. Sobre a questão do sofrimento, das dificuldades por causa das transferências. É preciso destacar que o Padre Eustáquio nunca foi surpreendido, nunca se sentiu perseguido pelos superiores. Primeiro, porque ele sempre fez parte do Conselho Superior da Congregação. O superior foi, desde a sua infância,
seu grande amigo, o padre Gil, que veio junto com ele e que se tornou o superior do Brasil e que sempre procurou fazer o melhor. Padre Eustáquio, então, embora sofresse, compreendia e sabia que era necessário, por causa da ordem pública, da saúde pública, por causa da questão religiosa, como vai funcionar uma paróquia onde o pároco tem que atender diariamente centenas e centenas de pessoas em detrimento dos próprios paroquianos. Então, ele sofria e compreendia. Por isso também que a gente percebe que o tempo de Belo Horizonte, depois dessa situação errante que ele teve, foi um tempo, para o coração de pastor, um tempo muito bom. Porque, ao mesmo tempo em que ele tinha um grande atendimento, foi tudo muito bem organizado pelos padres da época, tinha as fichas, as pessoas só eram atendidas determinado número por dia, e ele pôde, nesse pouco tempo que morou em Belo Horizonte, exercer, de fato, o ministério sacerdotal como pároco na sua paróquia. E esse ministério, né, plenamente exercido, também contou com uma grande surpresa para todos, na verdade, que foi ele mesmo ter declarado que ele não veria nem o final da construção da igreja, também não veria o fim da guerra, né? E nós estamos falando de um homem que tinha saúde, tinha força, ainda tinha muita vitalidade, né? Então, como é este período de Belo Horizonte, né, que vai culminar pouco tempo depois no falecimento dele, um falecimento também que foi sofrido, né? Não foi uma doença simples que ele teve, ainda que não tenha durado muito em relação ao período da doença, mas era uma doença bastante sofrida. Olha, é um paradoxo que a gente observa no que eu falei, de que ele pôde exercer plenamente o ministério paroquial em Belo Horizonte. Um paradoxo por quê? Porque se a gente vai olhar o diário, o livro de Tombo, a gente não pode compreender como o Padre Eustáquio pode ter estado e realizado tanta coisa em tão pouco tempo. Vamos falar especificamente de Belo Horizonte, mas vale a pena lembrar que ele veio para Belo Horizonte tendo morado 4 meses em Patrocínio e 1 mês em Ibiá. A saída dele de Ibiá foi de tal forma emocionante, porque em apenas 1 mês ele conseguiu organizar a equipe que viria fundar a Santa Casa, que leva hoje o nome dele. E nós temos registros históricos de que as senhoras levaram para a igreja tesourinha e recortaram pedacinhos da batina dele no corpo, porque já queriam ter uma relíquia do Padre Eustáquio. Nós temos essas batinas recortadas. Imagina, tamanha era a devoção que o povo tinha pela vida, pela pregação e pelas bênçãos do Padre Eustáquio. A chegada em Belo Horizonte não foi diferente. Ele chegou aqui para trabalhar numa região da cidade praticamente rural, eram famílias que viviam em umas casas populares que haviam sido construídas recentemente, aqui na década de 30, 40. Era um lugar bem afastado para aquela época do centro da cidade, havia ainda fazendas, a paróquia era enorme, devia ser percorrida a cavalo, era uma paróquia imensa. E, ao mesmo tempo, nós temos registros de que ele foi a Montes Claros, Divinópolis, Itaúna, Patrocínio, Araguari, Rio de Janeiro. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele ficou somente 1 ano e 6 meses em Belo Horizonte, ele fez todo esse trabalho fora, e o arcebispo tinha por ele uma grande confiança e também um grande apreço, e pedia ao Padre Eustáquio que realizasse o que naquela época era chamado as Páscoas das profissões. Então ele fez a Páscoa do chofer na época, ele fez grandes pregações nos teatros, nos auditórios que tinha aqui em Belo Horizonte, celebrou festas dos padroeiros, pregou retiros em colégios de irmãs, quer dizer, ele fazia, há relatos de possível bilocação, e parece que era mesmo uma coisa extraordinária como ele exerceu esse ministério. Inicialmente, ele trabalhava na capelinha Cristo Rei, que fica aos pés
do antigo aeroporto Carlos Prates, e essa capela ainda existe até hoje, e ele lançou a pedra fundamental no antigo campo do Tremedal, onde está hoje a matriz dos Sagrados Corações, a igreja do Padre Eustáquio, o Santuário da Saúde e da Paz. É interessante lembrar que a chegada do Padre Eustáquio a Belo Horizonte teve também algumas coisas sensacionais. Por exemplo, era prefeito da capital Juscelino Kubitschek, o futuro presidente, e era conhecido o desejo que o jovem casal tinha de ter família. Juscelino estava casado há 9 anos com dona Sara Kubitschek. Dona Sara tinha um grande desejo de ser mãe. Juscelino era médico, já tinha passado por muitos tratamentos sem resultado, até que, a conselho da sogra, dona Júlia Kubitschek, dona Sara tem contato e Padre Eustáquio vai abençoá-la e ela vai logo engravidar e conceber a única filha que teve, a senhora Márcia Kubitschek. Então, imaginem com toda a fama que Padre Eustáquio já trazia de São Paulo, com todas as notícias que chegavam do interior de Minas para a capital, do que acontecia com Padre Eustáquio. Ele chega na cidade em pouco tempo, um milagre, com a esposa do prefeito. Não precisa contar o resto. Aqui em Belo Horizonte se repetiu a mesma coisa que em todos os lugares. E isso foi bruscamente interrompido. É verdade, e eu ouvi isso da minha família. Meu avô, meu pai, meus tios eram vizinhos do Padre Eustáquio, ali naquela região do bairro, e eu ouvi da minha própria família o Padre Eustáquio dizer, eles dizendo que o Padre Eustáquio dizia que a igreja, e fazia um gesto com a mão, que ele não veria a igreja a não ser nos alicerces de um pouquinho acima. E foi assim. Ele apenas lançou a pedra fundamental, começou os alicerces, e no final do mês de agosto, quando ele havia acabado de pregar um retiro no Colégio do Sagrado Coração, ele começou a sentir uma febre muito forte, e essa febre funcionou como se fosse o alerta de uma novena. Anualmente, nós celebramos a novena do Padre Eustáquio, percorrendo os 9 dias da doença grave no Hospital Alberto Cavalcante. Dia 21 de agosto de 1943, os médicos constataram que não era mais possível tratar o Padre Eustáquio em casa. E ele deixou, então, a comunidade dos Padres dos Sagrados Corações e foi internado no Hospital Alberto Cavalcante. Era médico naquela época ali, o professor Alberto Cavalcante, o professor Alfredo Balena, que são nomes muito conhecidos na cidade de Belo Horizonte, grandes médicos, que foram os que atenderam ao Padre Eustáquio, e é bom recordar que esse quarto onde o Padre Eustáquio ficou hospitalizado, ele é mantido até hoje como foi, então mantém-se o quarto onde o Padre Eustáquio morreu. Mas eu estava falando da novena. Foi uma doença muito rápida, galopante e dolorosa. O envenenamento completo do sangue. Padre Eustáquio sofria sangrias que eram feitas com gilete debaixo da língua, uma situação terrível, e ele cada vez mais sofrendo grandemente. É importante recordar que Padre Eustáquio tinha apenas 52 anos. Um homem forte, robusto, um holandês de vida plenamente ativa na missão aqui no Brasil, e isso é interrompido no dia 30 de agosto de 1943. As pessoas que virem as fotos da época, quem olha como foi o enterro do Padre Eustáquio, fica impressionado, como disseram os jornalistas das rádios naquela época. Belo Horizonte saiu às ruas para se despedir do seu pai e pastor. Então, aguardando a chegada do seu superior e amigo, o padre Gil,
o padre Eustáquio morre no dia 30 de agosto de 1943. Sim, e é muito interessante que mesmo diante de tanta dor, tanto sofrimento, ele guarda a fé, não é? Guarda a profissão religiosa dele, mantém, faz todos os passos possíveis naquele momento para confirmar a sua fé, para confirmar a sua consagração religiosa. Isso é também muito marcante nesse final de vida. Aliás, assim como Jesus sofreu muito na sua missão pública, no sentido de não poder estar em tantos locais, não é? Ter que se deslocar bastante pela perseguição, assim também como o final da vida de Jesus, mesmo diante de todo o sofrimento do Calvário, da cruz, o Senhor se mantém, não é? Firme na sua missão, firme na fé, assim também Padre Eustáquio se manteve, não é? Eu vou contar. Na presença na presença do Senhor. Pode completar. Eu vou te contar uma coisa até muito particular e compartilho aqui com todos os que acompanham o Brasil Terra de Santos, uma coisa muito bonita e bem íntima. Eu tive o privilégio de viver e conviver com vários dos padres que conviveram com o Padre Eustáquio, e especialmente os dois que o acompanharam no final da sua vida, o Padre Larraí, o Padre Humberto, que passou aqui por Belo Horizonte, e aquele que acompanhou diretamente o Padre Eustáquio, que era o seu vigário, que era o responsável pela distribuição das fichas, que o povo até falava que era o Padre Capeta, que atrapalhava para chegar no Padre Santo, o Padre Hermenegildo. O Padre Hermenegildo faleceu no interior de São Paulo. Eu era seminarista nessa época e fui mandado pelo superior para acompanhar o Padre Hermenegildo nos últimos dias da sua vida. E uma das coisas que eu conversava muito com ele era justamente sobre a devoção que ele, Padre Hermenegildo, tinha pelo Padre Eustáquio. E eu ficava impressionado, porque ele falava comigo assim: Vinícius, reza comigo, vamos pedir a Padre Eustáquio pela minha saúde. E eu falava para ele, eu era um menino de 18, 20 anos, eu falava, mas Padre Hermenegildo, o senhor sofreu tanto, o povo xingava o senhor por causa do senhor controlar, o senhor conviveu com o Padre Eustáquio, o senhor acha mesmo que ele era um santo? E o Padre Hermenegildo confirmava e contava como foi admirável a atitude do Padre Eustáquio diante da dor, do sofrimento físico dos últimos dias e da doença, como ele enfrentou com um verdadeiro espírito de entrega nas mãos de Deus. E, assim como o senhor disse, ele fez questão, quando ele viu que a situação dele estava ficando pior, ele fez questão de renovar os votos como filho dos Sagrados Corações. E ele tinha um desejo, que era de receber a unção dos enfermos pelas mãos do seu superior e amigo, que era o Padre Gil. Só que ele tinha uma fé profunda e também um grande conhecimento, uma grande lucidez até o final do seu estado. Então, ele disse que, embora desejasse receber a unção dos enfermos, ele pediu ao pároco da paróquia vizinha, um grande santo, também um grande homem, o Frei Zacarias, que foi quem acolheu o Padre Eustáquio e a primeira comunidade dos Sagrados Corações aqui em Belo Horizonte. Ele pediu ao Frei Zacarias que desse a ele a unção dos enfermos. Então, ele recebeu, na véspera de sua morte, a unção dos enfermos pelas mãos do Frei franciscano, Frei Zacarias. E só então, no outro dia, é que vai chegar o seu superior vindo do Rio de Janeiro. No diário do Padre Humberto, a gente encontra uma nota também curiosa, porque o Padre Humberto acompanhou o motorista que foi buscar o Padre Gil na rodoviária. E então o motorista, no automóvel daquela época, estava correndo muito. E o Padre Gil falou assim: vocês estão me assustando. Será que a situação do Padre Eustáquio é tão grave assim, que precisa de vocês correrem com o carro dessa forma? E eles então responderam:
pode ser que o senhor nem o encontre mais vivo, tão grave é a situação. Então, o relato dos padres que estavam junto com o Padre Eustáquio é que o Padre Eustáquio, estando muito mal, já no finalzinho, no seu leito de morte, o Padre Gil, representante da Congregação dos Sagrados Corações no Brasil, chega na porta do quarto, Padre Eustáquio, o vendo, fala em latim, Padre Gil deu graças, quer dizer, graças a Deus, Padre Gil. E nem espera que o Padre Gil acabe de entrar no quarto e ocorre o falecimento do Padre Eustáquio. Sim, esse é um relato extraordinário, marcante, não é? Porque é alguém que viveu de fato a santidade, a plenitude das virtudes, não é? Agora, para o senhor também, que é um devoto do Padre Eustáquio, agora que a gente conhece melhor a história dele, como nós podemos crescer na nossa santidade ou começar um caminho de santidade através do exemplo do Padre Eustáquio? O que pelo lado pessoal do senhor, como o senhor enxerga que ele pode inspirar a vida de santidade em cada um de nós? O Padre Eustáquio era um homem muito simples, que sabia muito pouco português, porque não teve tempo para estudar. É claro que nesses 18 anos, poucos 18 anos que ele viveu no Brasil, ele desenvolveu muito a comunicação. E como ele era um homem simples, um homem do campo, um trabalhador, um homem que punha a mão na massa, um homem que ia ao encontro dos doentes, nós temos relatos interessantíssimos. Faltava uma menina que era coroinha, essa menina é viva até hoje, faltou de missa num dia. Acabou a missa, o Padre Eustáquio foi lá na casa dela saber o que aconteceu, que ela não foi à missa. A menina estava doente, o Padre Eustáquio deu uma bênção e falou, amanhã você pode voltar a participar na missa. E assim muitos relatos que a gente tem. Então, as frases do Padre Eustáquio são muito marcantes. E como eu te falei, muitas delas, e muita coisa do Padre Eustáquio, é um privilégio que eu tenho, eu ouvi na família, eu ouvi na escola, como menino aqui do bairro. E depois, agora, lendo e estudando os relatos oficiais, as biografias, o grande processo que foi apresentado ao Vaticano para a beatificação, eu vejo como isso se confirma. E eu quero destacar, então, duas frases do Padre Eustáquio, que eu acredito que são para nós um grande sinal, um grande estímulo para a nossa santidade. Ele diz, então, que o grande ideal inspirado por Deus é ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos. Portanto, amar e fazer amar a Jesus. Essa é a nossa missão. Amar, eu mesmo, amar profundamente a nosso Senhor. E que este meu amor se manifeste ajudando, apoiando, favorecendo que outras pessoas possam também conhecer e amar o amor de Deus. Essa é a primeira frase. E a segunda é boa da gente anotar para a gente não esquecer dia nenhum, porque ela nos garante o céu. O que o Padre Eustáquio ensina para nós? A coroa que haverá de ser colocada nas nossas cabeças no céu, ela é fabricada nas oficinas da terra. Portanto, o nosso jeito de agir, de pensar, de tratar as pessoas, de cuidar dos pobres e dos enfermos, de conviver com as pessoas, quer dizer, é nas oficinas aqui da terra, é onde nós caminhamos com os pés no chão que nós haveremos de construir essa coroa que haverá de ser colocada nas nossas cabeças quando chegarmos ao nosso grande, sonhado e esperado céu. Porque se não é para o céu, para onde mais que nós sonhamos viver? Então, esse é o exemplo do Padre Eustáquio para nós. Caminhar destemidamente para o céu, com os pés firmes nessa terra, construindo a coroa nas oficinas da terra para receber a glória da bondade misericordiosa do coração de nosso Deus. Exatamente. Já de antemão agradeço o senhor, Padre Vinícius, por toda a disponibilidade, pela profundidade dessa entrevista, dessa nossa conversa.
E peço que o Senhor também agora conduza para nós a oração, porque nós ainda sonhamos, não é? E sonhamos todos os dias com o Padre Eustáquio sendo canonizado. Mas para isso a gente precisa, não é, insistir muito em oração. Não basta só um milagre no sentido de que se essa devoção não crescer, se a gente não constantemente pedir a Deus, qual é o sentido, não é, de termos Exatamente. então, peço que o Senhor conduza para nós a oração, que essa causa vá em frente, continue avançando. Já tem tempo essa causa, não é simples mesmo uma história extraordinária assim. Nós temos já, foi lá na década de 90 iniciada, então a gente torce, não é? E reza, confia para que essa causa possa chegar ao seu bom termo, que é com a canonização do Beato Eustáquio. Então, por favor, conduza para a gente. Antes da oração, eu quero pedir licença para falar algo sobre o que você disse agora, porque eu tenho uma convicção muito grande, que é uma riqueza que as causas de canonização sejam demoradas. É uma bênção para a igreja isso. É claro que em alguns casos extraordinários, como São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, agora o Carlo Acutis, Deus queira que seja uma canonização rápida, porque Deus quer dar uma sacudida no mundo inteiro num determinado momento, através de um jovem entusiasta e que nos chama ao amor à Eucaristia, como Carlo Acutis, ou como o trabalho extraordinário de uma Madre Teresa de Calcutá. Mas nos casos ordinários, se nós olharmos a história da Igreja, nenhuma causa de canonização é rapidinha. É claro que uma Santa Teresinha é como Carlo Acutis, né? Mas eu estou falando o normal, porque você falou muito sabiamente. Para que uma canonização aconteça, primeiro é preciso que essa devoção, que essa causa enraize. Não é simplesmente uma devoção do povo de Belo Horizonte, de Poá ou de Romaria. Mas o dom que Deus deu ao Padre Eustáquio precisa enraizar no coração do nosso povo católico. A outra coisa é que essa devoção precisa ser comprovada. Não pode ser assim, o fogo, a labareda de uma fogueira de São João de um ano, que no outro ano já não acende mais. Mas precisa estar bem fundamentada, precisa estar provada. Então é muito natural, muito normal, e acho que muito sadio. Quem sou eu para dizer sadio? Quer dizer, vem de Deus que as causas elas são demoradas porque elas são muito firmes. E graças a Deus nós pertencemos a uma igreja muito séria, muito honesta, que não brinca de canonizar, mas é rigorosa e exigente em cada um dos passos para que sejam proclamados os seus santos. Então eu fico assim muito agradecido a Deus pela causa do Padre Eustáquio e a você, Fábio, que me dá essa oportunidade de participar e agora fazer parte de um dos vídeos do Brasil Terra dos Santos. Eu sempre acompanho o Brasil Terra dos Santos e estou muito agradecido ao Padre Eustáquio que ele me deu essa chance de agora fazer parte e quero também rezar e parabenizar a vocês por esse trabalho missionário pela internet, porque a pastoral da santidade é uma pastoral que precisa ser muito desenvolvida no nosso Brasil. E é uma pastoral que vocês já estão realizando. Nós precisamos animar as pessoas. Não precisa todo mundo virar santo com a imagem na igreja, mas precisa virar todo mundo santo no céu, né? Então, a pastoral da santidade é uma pastoral que nós precisamos cada vez mais nos comprometer para animar as pessoas a darem a vida pela causa de Cristo. Vamos rezar, então, recordando algumas palavras do nosso querido e saudoso Padre Eustáquio. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem
e padecem. E agora nós pedimos a Deus, renovando os nossos próprios compromissos do batismo, a graça de que em breve o Padre Eustáquio seja elevado aos altares como santo, para a maior honra e glória dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossos familiares e amigos, e permaneça para sempre. Que o missionário da saúde e da paz, o pastor dos enfermos e sofredores, o beato Padre Eustáquio, interceda por você que me acompanha agora através do Brasil, terra dos santos. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Vinícius, por essa entrevista, por esse momento muito importante na vida de todos nós, e que Deus acompanhe o seu trabalho, a sua missão, e que, assim como São Damião de Molokai foi um grande exemplo para o Padre Eustáquio, assim que seja o Padre Eustáquio na vida do Senhor, e que o Senhor também possa trilhar os rumos da santidade, como o senhor disse, essa santidade do cotidiano, não é? Como o Papa Francisco diz, essa santidade da porta ao lado, não é? Muito obrigado por esta entrevista. Amém. Muito obrigado. E a todos vocês que acompanharam, saúde e paz, e até a próxima entrevista. Saúde e paz. Tchau, tchau. Roga por nós, Padre Eustáquio.